Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Manuela Carvalho, eu sou professora de História de Inglês e estudante de Filosofia. E eu tenho uma perguntinha para vocês. Perceberam que o canal passou por uma mudança aqui no YouTube e no Instagram? Deixamos de ser diversos retratos e iniciamos um novo ciclo, mais alinhado com os meus projetos de vida, com quem eu sou enquanto professora e enquanto pessoa. E para celebrar este novo ciclo, falaremos sobre o tema que deu corpo, que fundamentou toda essa mudança, que é justamente a temática da educação formativa, uma educação voltada para a formação do ser humano. Então, vem comigo. Eu farei para vocês duas perguntas neste vídeo. Uma primeira vai acontecer justamente aqui no início e a segunda lá no finzinho do vídeo. Então, fiquem acompanhando para ver qual é essa segunda pergunta. Mas a primeira é justamente a seguinte: qual o retrato hoje da educação? O que vocês me diriam nos comentários? De maneira sistemática, o retrato que temos hoje da educação é de uma educação cada vez mais distanciada do seu aspecto humano, ético, pautada em valores que oscilam, da moda, e não em valores sólidos e duradouros. É uma educação essencialmente informativa. Mas eu questiono, do que adianta informarmos cada vez mais os alunos se não os formamos? Imaginem o perigo que é dar conhecimento, informar a pessoas que não têm integridade. O que essa pessoa fará com esse conhecimento? Ele estará a serviço de quê? Infelizmente não precisamos imaginar, não é mesmo? Existem tantos exemplos vivos hoje e exemplos que passaram pela história que utilizaram o conhecimento para fins egoístas, não íntegros e não éticos. Então aqui podemos ver que o intelecto não é tudo, principalmente quando os valores que os sustentam não são verdadeiramente valorosos, e sim falsas virtudes, falsos valores. O retrato que temos hoje é de uma educação que vê o aluno como a jarra que deve ser enchida. Eu fiz essa indagação até numa publicação lá no Instagram recentemente. Se não uma jarra, o que então? O que seria esse aluno? Esse ser humano que está ali dentro daquele processo de aprendizagem. Segundo Plutarco, filósofo e historiador grego, ele já falava há muito tempo. Educar não equivale ao ato de encher uma jarra, mas sim ao de acender uma chama. Educação trazida por Plutarco dessa maneira, ela poderia ser entendida como uma educação vivenciada no seu sentido formativo. O educar para formar. Não somente o educar para informar, estritamente para informar, como vemos hoje. Vamos voltar um pouquinho na história para trazer um referencial educativo voltado para a formação humana, que aí entenderemos então o valor da educação formativa. Em diversas civilizações ao longo da história, o ato de educar foi trabalhado para além de seu sentido informativo, tendo como prioridade a formação do ser humano, e temos um grande exemplo na história, o ideal educativo grego e também patrimônio cultural da humanidade, a paideia. A paideia temos inclusive uma série aqui dedicada de vídeos sobre ela. Mas o que seria a paideia? Ela poderia ser entendida como uma formação, uma educação voltada para a formação integral do ser humano, buscando a formação do corpo e do espírito. Nesse sentido, a educação trabalharia com a vocação do aluno, com seus potenciais, com o que ele tem de melhor dentro dele, procurando desenvolver suas forças interiores para que estas estivessem em harmonia com o que ele expressaria externamente. É o educar para formar, enquanto uma missão, enquanto um referencial. É uma ideia com I maiúsculo e, para mim, um projeto de vida. Construir uma educação voltada para as questões humanas, uma educação realmente com um potencial transformador. Entendendo que ser professor é ser educador e que ambas as coisas não são distintas como pensamos atualmente. Apesar de vermos e muito hoje em dia o discurso que o professor não tem mais o papel de educar os alunos. Compreendi que ser educador era a minha missão, era a minha vocação. Então, por isso, eu trago aqui o educar para formar. A educação que está para além da informação, do conteúdo. Se pegarmos, inclusive, a raiz etimológica do termo educação, vemos que ela vem da palavra educere,
que significa eduzir, extrair o que há dentro de nós, conduzir o que está aqui dentro para fora. É fazer florescer no ser humano aquilo que ele tem de melhor, despertar seus potenciais, como comentamos há pouco. Educar um processo de autoconhecimento, de autodescoberta. Sim, precisamos de uma educação formativa que forme seres humanos e que acenda as nossas chamas, né, e não as apague como acontece hoje. A construção de uma educação formativa que promova transformações internas e externas no ser humano é ressignificar e resgatar um legado que encontramos nas antigas civilizações. Legado que tem como potencial, como expressão talvez maior para o nosso tempo, né, que chega até nós com, de certa forma, entre aspas, com mais facilidade, um ideal que está contido na ideia do que é a paideia. Victor Salles, psicólogo que escreveu alguns livros sobre a paideia, da importância da paideia, da mitologia na construção, na formação do ser humano, ele traz uma coisa muito assim, interessante e gritante para que a gente compreenda o cenário que se tem hoje. Ele comenta que um ser humano, uma criança que não passa por um processo educacional formativo, ela não aprende a lidar com as questões da vida. Ela não é formada, ela não tem um referencial ético, um referencial moral. Isso é muito perigoso, porque ela não aprende, então, a controlar os seus vícios, os seus desejos, e é por eles governados. É uma criança que não aprende a controlar o selvagem e irracional que existe dentro dela. E a gente tem, como eu comentei, exemplos de crianças que se transformaram em adultos que não têm nenhuma integridade, que não têm uma moralidade que baseie, que fundamente a sua vida. E aí vemos o retrato que está aí, né? Uma sociedade cada vez mais violenta que não consegue nem definir o que é certo e o que é errado, porque não tem um referencial para isso. Então isso está muito imbricado na compreensão de educação que nós temos. É uma educação que se distanciou, como eu falei no início, desse entendimento do educar voltado para a formação do ser humano. Então, é uma educação estritamente informativa, que só se volta, que tem como foco principal preparar o aluno para passar para o vestibular. Mas e aí? Iremos ficar só nisso? Preparar o aluno para passar no vestibular é muito importante. Mas mais importante é preparar o aluno para a vida, é formar aquela pessoa, formar aquele ser humano, dar a ele um direcionamento, dar a ele bases sólidas, virtudes, transformar toda a formação dele em pilares, e esses pilares são as virtudes, são os valores. Porque senão acontece o que eu comentei também, de que a gente informa cada vez mais o aluno, a gente está transformando ele numa jarra, que a gente vai colocando um suco de informações, e esses ensinamentos, essas informações não têm em si um sentido virtuoso. E aí o que essa criança vai fazer com essas informações? Então eu trouxe esse tema não só para apresentar essa nova fase do perfil, mas porque eu considero de extrema importância que nós conversemos cada vez mais sobre a temática da educação formativa, e para além de uma conversa, mas para que pensemos o valor, a importância que se tem o resgate e a ressignificação de uma educação entendida e vivenciada dessa maneira, para que possamos realmente compreender um pouco mais aquilo que a gente sempre comenta. A sociedade é reflexo da educação que a gente tem, e a educação é reflexo da sociedade que a gente tem. E aí vem a perguntinha, o questionamento final que eu falei que eu ia trazer, que eu fiz inclusive na publicação também. Então eu vos pergunto, a educação que vocês querem construir e vivenciar é uma educação entendida como a jarra ou como a chama?